Que Deus Todo-Poderoso te abençoe através da palavra de Deus que será exposta. Porque as bênçãos de Deus estão na sua palavra. A sua palavra, isto é, a palavra de Deus, nela contém as bênçãos espirituais que necessitamos. A palavra de Deus, ela é rica de nutrientes espirituais. A palavra de Deus, ela é algo alimentadora, que alimenta a nossa alma. Em Malaquias, capítulo 3, o versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim, Malaquias 3,18, então vereis a diferença. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, esse versículo nos mostra a diferença. Porque tem que haver uma diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Esta diferença, quem faz é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum crente vai ter nenhuma diferença. Porque, como diz o mensageiro desta era, que a diferença entre Israel e as demais nações era Deus. Era Deus que fazia a diferença. E para nós hoje, como em todas as demais eras que têm passado, o que faz e o que fez a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém é melhor do que qualquer pessoa mundana lá fora. Hoje em dia, ser um evangélico virou moda. Mas ser um cristão é algo diferente. É outra conversa. Porque ser cristão é ser como Cristo. É viver como Cristo. É falar como Cristo, atuar como Cristo, seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui em Malaquias, capítulo 3, verso 18, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Nós somos justificados pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque assim a palavra de Deus nos diz: justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa escritura de Romanos também nos diz que Jesus Cristo, ele ressuscitou para a nossa justificação. Aqueles que têm fé e crê no sacrifício do Calvário, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e se mantém ali pela fé, a sua confiança no sacrifício de Jesus Cristo, crendo, é justificado.
E Deus, Ele te fará uma pessoa que viva uma vida justa. Uma pessoa que é justa diante de Deus, diante das pessoas, diante dos homens. O justo não difama quem quer que seja. Nós temos um exemplo bíblico de José, quando pensou ser vítima de uma traição. A Bíblia nos fala que ele tentou deixar sua esposa secretamente, porque ele era justo e não queria difamá-la. Então, a característica do justo é não difamar a ninguém. Então, se você ver alguém difamando as pessoas, isso mostra que este tal ou esta tal não é justa. Não é justo diante de Deus. Porque aquele que verdadeiramente é justo ou justa diante de Deus, não difama nem os errados. Se ele vê alguém que está errado, fora da vontade de Deus, ele chama aquela pessoa ou aquele irmão particularmente e tenta reconciliar aquela pessoa. Tenta trazer aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã para o caminho verdadeiro de Jesus Cristo. E ora por aquela pessoa, mas não fica difamando aquela pessoa para outras pessoas. Quem é verdadeiramente justo diante de Deus. E também há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Porque aqueles que servem a Deus, aqueles que realmente vivem uma vida que agrada a Deus, e obedece a palavra de Deus, e tem prazer nos mandamentos de Deus, tem prazer em viver uma vida totalmente rendida a Deus. Porque aqueles que servem a Deus é aqueles que se entregam o seu ser completamente a Deus. É aquele que renuncia a si mesmo. Porque muitos não querem renunciar a si mesmo. Para você servir a Deus de coração, de alma e de espírito, você tem que renunciar a si mesmo. Renunciar os seus próprios desejos. Se entregar a Deus, crer na sua palavra e viver uma vida de santidade. Aquela vida que agrada a Deus. Não a sua própria santidade, mas a santidade de Deus em nós. Porque nenhum homem, nenhuma mulher tem santidade própria. Porque todos nós, como seres humanos, já nascemos com a natureza do pecado. Deus, Ele não te condena por você ser um pecador, por você ter a natureza do pecado. A condenação é para aqueles que não aceitam, não creem no sacrifício do Calvário, não creem em sua palavra, não arrependem dos seus pecados. É aqueles que têm prazer em viver uma vida pecaminosa. Esses tais serão julgados por Deus. Mas todo o pecador que reconhece que é um pecador e se arrepende dos seus pecados e invoca o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo,
conforme está em Atos, capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você se arrepende dos seus pecados, quando você ouve a palavra de Deus e crê no nome do Senhor Jesus Cristo, e é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e automaticamente vive uma vida obediente a Deus, uma vida separada de toda a incredulidade, você é um candidato, uma candidata ao batismo do Espírito Santo. Porque assim nos diz a palavra de Deus. Deus não pode dar o Espírito Santo para pecadores que não se arrependem. Somente o Espírito Santo é dado àqueles que se arrependem dos seus pecados e vivem uma vida completamente obediente a Deus. Esses tais recebem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, e este Espírito Santo, ele te conservará em toda a palavra, e você não entrará em condenação, porque assim nos diz a Bíblia, em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estes sim, que estão em Cristo Jesus, para estes não há mais condenação, porque estes que estão em Cristo Jesus, eles não andam mais segundo a carne, eles não andam mais nos prazeres da carne. Estes tais que estão em Cristo Jesus, batizados com o Espírito Santo, eles não têm mais prazeres nas coisas carnais, não têm mais prazeres nas coisas deste mundo. Por quê? Porque a sua natureza foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem poder para transformar a cada homem e mulher que se rende a Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a Bíblia, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas são novas. Por quê? Porque o velho homem, a velha mulher, tem morrido. Você não vive mais nos prazeres da velha mulher e do velho homem. Todas as coisas têm passado. Tudo aquilo que você praticava, você não pratica mais e não tem mais prazer em praticar. Uma coisa é você não praticar, mas tem desejo. E outra coisa é você não praticar e não ter mais desejo de praticar. Porque nós seremos julgados pelos desejos que estão nos nossos corações. Por isso que nós temos que examinar os desejos que há em nossos corações. Se ainda temos desejos das coisas mundanas, isto mostra que ainda não foi transformado, não foi transformada. Se você ainda tem desejo, o desejo das modas pecaminosas que o mundo tanto oferece, esse desejo não é um desejo de Deus, é o desejo da sua carne, da sua vida pecaminosa. Aqueles que ainda têm desejo, têm prazer no futebol, são tudo coisas mundanas
que não agradam a Deus. Porque o homem justo, a mulher justa, que foi justificado pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Diz a Bíblia. Ele não tem mais prazer em fazer uma apostazinha na Mega Sena, no jogo do bicho e outras coisas que o mundo oferece. O seu prazer está na palavra de Deus, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando tal pessoa está verdadeiramente em Cristo Jesus, batizado com o Espírito Santo, ele será o sal da terra. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aquele que diz ser cristão, diz ser uma cristã, e não vive uma vida tal, você jamais não pode ser o sal da terra. É um sal insípido, não tem sabor, não tem diferença. Não há mais diferença entre você ou uma pessoa mundana. Mas se você ou nós somos verdadeiramente o sal da terra, as pessoas com quem você entra em contato estarão sedentas por Deus. Estarão com sede de Deus. Se naquela pessoa houver uma semente predestinada, ao entrar em contato com alguém que estão em Cristo Jesus, que são verdadeiramente o sal da terra, estas tais pessoas com quem você entra em contato, ela estará sedenta, ela estará querendo algo que você recebeu, porque você recebeu algo verdadeiro de Deus. Vós sois a luz do mundo, diz a Bíblia. São Mateus capítulo 5. A partir do verso 13, verso 14, está dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Um cristão verdadeiramente que serve a Deus, ele é a luz do mundo. É a luz que alumia a todos aqueles que lhe rodeiam. Porque o Espírito Santo, ele é uma luz poderosa. E este ser sobrenatural, esta luz verdadeira, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus na forma do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta é a verdadeira luz que alumia todo homem. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele foi a luz. Ele foi a luz do mundo, que alumiava todos. E se nós estamos em Cristo, nós também somos a luz deste mundo. Os cristãos que verdadeiramente estão em Cristo Jesus é a luz deste mundo. Porque o mundo está em treva. O mundo religioso, o mundo denominacional estão em treva. Porque eles têm rejeitado esta luz. Muitos assim chamados cristãos que estão nas religiões formais e vazias, nas denominações formadas pelo homem, estão em treva.
porque não tem o verdadeiro batismo do Espírito Santo que ilumina esta palavra. Mas um cristão que verdadeiramente está em Cristo e crê nesta palavra é a luz do mundo. E estes cristãos que verdadeiramente são batizados com o Espírito Santo, estes tais faz a diferença. Porque o diferente, o algo sobrenatural que faz a diferença está nos cristãos que realmente receberam a transformação pelo Espírito Santo. E é isto que Deus quer fazer de cada um de nós. Os filhos de Deus, eles serão transformados pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Este é verdadeiramente um cristão que verdadeiramente tem sido iluminado por esta luz da palavra, que crê na Bíblia conforme ela está escrita. Sem o Espírito Santo, ninguém pode fazer a diferença. Sem o Espírito Santo, podemos sim viver uma vida de aparência. Mas as Escrituras nos mostram que Deus não aceita a aparência do homem. Em São Lucas 17, a partir do verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta nós queremos viver apenas de uma aparência. Tem que ser algo verdadeiro, genuíno, que procede do nosso interior e que condiz com a palavra de Deus. Porque aqueles que verdadeiramente estão na palavra, batizados com o Espírito Santo, o seu proceder, o seu caminhar, o seu falar, o seu testemunho condiz com toda a palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 2, o versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, parecia ser alguma coisa, quais tenha sido muito tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aí está, alguns que parecem ser alguma coisa, mas muito segundo as Escrituras, conforme está escrito em São Mateus, capítulo 23, não passa de sepulcros caiados. Jesus repreendeu aqueles fariseus que tinham apenas uma aparência de ser justo. Eles pareciam que eram justos. Exteriormente, pareciam ser justos diante dos homens. Leia a sua Bíblia em São Mateus, capítulo 23. Jesus falou para aqueles fariseus: vós sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora são formosos, são bem adornados, mas interiormente estão cheios de rapinas, estão cheios de iniquidades, estão cheios de hipocrisias. E hoje há muitos fariseus modernos vivendo aparentemente justo,
mas os seus interiores estão cheios de iniquidades, estão cheios de incredulidade, cheios de pecados, pecados não confessados, descansados na sua falsa religião, na religião feita pelo homem, descansado nos seus pecados, nas suas vidas de fingimentos, de incredulidade. Não são aquilo que dizem, não são aquilo que professa com seus lábios. Jesus chegou e repreendeu aqueles tais que viviam apenas de aparência. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, há uma outra escritura que também nos adverte. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos cristãos hoje, assim chamados, que estão vivendo em conformidade com o mundo? Não podemos. Se somos cristãos verdadeiramente, não podemos viver em conformidade com este mundo. Não tem como um cristão que é cheio do Espírito Santo viver conforme o mundo, amando o mundo e se conformando com este mundo. Porque o sistema deste mundo é de Satanás. Tanto o sistema político é governado por Satanás. Os reinos desse mundo são governados por Satanás. O reino da política é governado pelo diabo. A religião falsa é de Satanás. É Satanás que está por detrás de cada falsa religião. A religião formal, vazia, que não crê na palavra de Deus conforme ela é. Porque toda falsa religião, ela rejeita a palavra de Deus. Rejeita o profeta de Deus que foi enviado para esta era. Rejeita Malaquias capítulo 4, verso 5. O sistema denominacional tem rejeitado o enviado de Deus. E aqueles que rejeitam o enviado de Deus também rejeitam a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque para você dizer que recebeu o Senhor Jesus Cristo, você tem que receber os seus enviados. Você tem que receber Malaquias capítulo 4, verso 5. O profeta Elias prometido para esta era. A sua mensagem ainda está em evidência. O ministério de Elias não terminou. Deus ainda está operando através deste ministério de Malaquias, capítulo 4, de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou ao seu servo, os profetas. Esta mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo é o alarido de Deus que está clamando para que os seus filhos, os filhos de Deus, se preparem para aquele grande arrebatamento que está se aproximando. Porque esta mensagem da Bíblia é a palavra de Deus que nos prepara para este arrebatamento, que somente a noiva de Jesus Cristo estará neste arrebatamento, somente os predestinados para a vida, os eleitos de Deus que foram elegidos antes da fundação do mundo e que perseveraram na sua palavra, que perseveraram na sã doutrina, na verdadeira doutrina de Jesus Cristo.
Cristo. Estes são os que estarão verdadeiramente no rapto. São os eleitos de Deus, a noiva de Jesus Cristo, que crê na mensagem da segunda vinda do Senhor, na mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o apóstolo Tiago, ele nos adverte, no capítulo 4, verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Um cristão, uma cristã que verdadeiramente está em Cristo Jesus, batizado com o Espírito Santo, não vive nas amizades do mundo, não participa das coisas que o mundo oferece, não participa das coisas abomináveis, não participa de nada daquilo que Deus não quer que participamos. Não porque Deus proibiu, mas é porque a sua natureza, a nossa natureza foi mudada. Permita-me fazer aqui um exemplo, dar aqui um exemplo. Uma ovelha, você pode lavá-la, lavar, dar um banho, perfumá-la, e pode soltar ela que ela jamais vai na lama. Porque a natureza de ovelha não tem natureza de fuçar lama. Assim é o cristão verdadeiro que tem o batismo do Espírito Santo. Não precisa de ninguém estar fiscalizando. Porque a sua natureza foi mudada, foi transformada de um pecador para um cristão verdadeiramente gerado e nascido da palavra de Deus. Se a natureza de Deus está em nós pelo batismo do Espírito Santo, este cristão verdadeiramente, ou esta cristã, ela não ama mais as coisas do mundo. Mas aqueles ainda que estão em processo. Porque uma pessoa que está na justificação, ela ainda não é uma cristã ou um cristão verdadeiro. Porque ainda está na sua primeira etapa. Porque uma pessoa justificada é aquela pessoa que saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dela ou dele. Então, aquele desejo ainda está na tal pessoa, que ainda está na sua primeira etapa. Mas se necessita avançar adiante e ser santificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus e obedecendo a sua palavra, e buscando a Deus, que o lava e o purifica de todo pecado pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele está sentado no trono de Deus. Ele está intercedendo por nós. Cada um de nós temos, aqueles que crêem verdadeiramente, um intercessor, que é Jesus Cristo, que intercede, que nos conserva puro e santo diante de Deus, pelo poder da intercessão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós verdadeiramente cremos nesta intercessão, que está no sangue do Senhor Jesus Cristo, este sangue tem poder para nos purificar, nos limpar de todo pecado. Em 1 João, capítulo 2, o apóstolo nos deu esta advertência, este ensinamento. Filhinhos, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados.
E não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Para aqueles que aceitam e creem nesse sacrifício, nessa intercessão, no trono da graça, ainda há misericórdia. Então, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, se você que diz ser cristão ou uma cristã, e vive uma vida envolvida, pecaminosa, a sua alma envolvida nas coisas pecaminosas deste mundo, a palavra de Deus diz que é adúlteros e adúltera, todos aqueles que vivem uma vida de amizade com o mundo. Isso quer dizer amando as coisas do mundo. Porque alguém que, para ser amigo deste mundo, você tem que amar as coisas do mundo. Para ser amigo deste mundo, tem que amar. Se você quer ser amigo de Jesus Cristo, você tem que amar a Jesus Cristo. E nós amamos Jesus Cristo, mas Ele, porque Ele, Jesus Cristo, nos amou primeiro. O apóstolo João nos mostra, nos adverte aqui na sua palavra, na Bíblia, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, ou o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa aí as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece eternamente. Então temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na sua palavra. Aqui na Bíblia de Deus, a palavra de Deus está a perfeita vontade de Deus. Para aqueles que querem seguir, caminhar nas caminhadas, nas pisadas do Senhor Jesus Cristo. Este é o único caminho. É Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ainda há esperança, porque ainda há intercessão. Ainda há sangue no propiciatório. Para todo aquele que crê. Porque tem que se haver uma verdadeira crença na palavra de Deus. Tem que crer verdadeiramente nos ensinamentos do Espírito Santo. A mensagem de Elias, ela foi gerada pelo Espírito Santo. Ela não foi manipulada em um seminário. A mensagem de Elias, de Malaquias capítulo 4, foi gerada pelo Espírito Santo. Porque o Elias, o enviado de Deus, ele foi vindicado pelo Espírito Santo. E esta mensagem tem poder para transformar, para converter os corações dos filhos aos pais apostólicos. Porque assim diz a Bíblia. A Bíblia nos mostra lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos e dos corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha enfiar a terra com maldição.
os corações dos pais aos filhos. Isto aconteceu no ministério do profeta João Batista, há mais de 2000 anos atrás. Agora, o coração dos filhos a seus pais é o profeta de Deus desta era, chamado William Marion Branham, que pregou a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Porque o próprio Deus falou lá no Rio Raio, quando ele batizava a 17ª pessoa. Quando ele estava ali diante de uma multidão, batizando as pessoas, desceu do céu uma bola de fogo, e daquela bola de fogo saiu aquela voz. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, eu te envio com a mensagem para precursar a minha segunda vinda. E nós estamos com esta mensagem sendo pregada para precursar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E os eleitos de Deus, os predestinados para a vida eterna, estão preparados para este grande evento que está se aproximando, que é o arrebatamento, ao cumprimento de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, que fala do arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, que não será vista pelo mundo religioso. Ninguém saberá, somente a noiva de Cristo verá este grande evento, este grande arrebatamento. Somente os eleitos, aqueles que amam a segunda vinda do Senhor e que têm uma vida totalmente rendida à palavra de Deus, esses sim verão e estarão no arrebatamento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus possa te fortalecer, e que esta palavra que foi pregada possa te curar, tem poder para te transformar, te dar aquilo que você necessita, porque a palavra de Deus, ela contém a cura, a libertação, a transformação para aqueles que creem e recebem esta palavra. Esta palavra tem poder para dar a cada um daquilo que necessitamos. Que Deus Todo-Poderoso te enriqueça e te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meus amigos que estão nesta hora conectados, e que você possa ser abençoado, abençoada com as ricas bênçãos de Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas. As mãos do Senhor estão estendidas sobre todos aqueles que creem e recebem a palavra de Deus. Que Deus possa te fortalecer no nome de Jesus Cristo. Amém.